conhecimento. Então, o motivo, a razão de hoje estarmos aqui nesse evento maravilhoso é dedicar esse momento para tirar as dúvidas sobre as ISTs, né? Então, a gente previamente, Luana, Aline já postou, vocês já devem ter na mente alguma dúvida, alguma pergunta, é importante até para que elas sejam estimuladas também, né, assim, a responder, a fazer esse intercâmbio. Então, vou passar a palavra para a Luana, porque ela começa e depois a gente prossegue, para dar sequência. Excelentes palavras, Jacilda. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que eu posso falar por mim, por Jacilda, e até por todos os colegas que estão aqui presentes. A gente fica extremamente feliz de ver essa sala cheia. É muito bacana a gente ter essa reciprocidade. Gostaria muito de agradecer a Helena e a Mirella por terem aceitado esse convite, né, essa intimação, assim, sem muita opinião de resposta, de muitas dúvidas, mas eu fico eternamente grata a elas. Espero muito que vocês saiam daqui hoje com mais conhecimento sobre esse assunto. É um tema muito importante, principalmente para a nossa saúde, né? A gente vai debater sobre as ISTs, a gente vai falar sobre a importância de ter o conhecimento, né, dessas doenças, dessas infecções. Vamos debater um pouco também sobre políticas públicas de saúde, porque isso é muito importante. A gente não tem como falar, né, de infecções sexualmente transmissíveis e de todo esse tabu que muitas dessas doenças causam, né? Não, Mirella, Emanuele podem falar mais sobre isso, esse preconceito que as pessoas têm em determinadas ocasiões, e o quanto falar de políticas públicas de saúde que funcionem é importante, e como falar também de uma educação sexual na escola, sem utilizar aqueles termos que muitas vezes são gerados enormes tabus. A gente vai falar assim de uma forma bem clara, bem sucinta, bem objetiva, para todo mundo que está aqui hoje conseguir sair entendendo um pouco mais sobre o tema dessa mesa redonda, tá? Vocês estarão aí, como a Aline mesmo já falou, estarão à vontade para fazer perguntas. A gente está aqui justamente para tirar essas dúvidas. Aproveitem ao máximo essas profissionais que vocês têm hoje aqui com vocês, são excelentes profissionais, tá? E sejam muito bem-vindos, porque esse eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos que a gente vai fazer, tá? Só o último agradecimento, eu gostaria muito de agradecer a minha equipe da escola, que ajudou muito na divulgação dessa mesa redonda, aos meus colegas professores da área de Ciências da Natureza e Matemática, muito obrigada a todos vocês, tá? E tenhamos todos uma boa tarde de muito aprendizado. Jacilda quer começar apresentando as meninas? A gente vai fazer o seguinte, a Aline dá umas boas-vindas também, como nossa coordenadora, né, nossa cooperadora maior. Aí você apresenta a farmacêutica e eu depois apresento a enfermeira, tá bom? Boa tarde a todos, né, oficialmente, iniciando esse evento maravilhoso. Ainda tem gente pedindo aqui para participar, uma participação muito boa, e só parabenizar primeiramente as professoras Luana e Jacilda, que tiveram essa iniciativa maravilhosa, agradecer a participação dessas profissionais incríveis, que com certeza irão abordar o assunto de uma forma clara e de uma forma muito importante para o crescimento desses nossos estudantes, de todos nós aqui presentes, em relação a esse tema. E é isso, desejar a todos um excelente evento, que vocês, alunos, participem, interajam, já falei aqui, reforço, utilizem chat, utilizem esse recurso de levantar a mão para falar, para tirar suas dúvidas, para que a gente possa ter realmente um momento muito rico em conhecimento. Então, é isso. Parabéns às professoras, obrigada a Mirella e a Helena por aceitar esse convite, e é isso. Uma ótima tarde de muito conhecimento para todos nós.
E dando início, galera, eu vou apresentar para vocês uma profissional incrível, extremamente competente. E por que eu falo dela assim com tanta aptidão? Essa pessoa que eu vou apresentar para vocês, esse ser humano incrível, é simplesmente a minha amiga mais antiga. Eu tenho amizade com ela faz o quê? 20 anos, tá? Hoje a gente está recebendo a Helena Emanuele, ela é farmacêutica, tá? Ela é formada aqui pela UFCG, desculpem. Ela trabalha numa farmácia hospitalar e também numa farmácia de rede privada, tá bom? Ela já atuou por 2 anos comigo, eu não lembrava desse ponto, mas é verdade, depois de ver umas fotos eu acabei recordando. A gente atuou durante a escola de um grupo de educação sexual e prevenção na escola, então ela já tem aí uma bagagem muito boa para debater aqui com a gente hoje. Manu, você quer dizer alguma coisa aos nossos participantes? Fique à vontade, a casa é sua. Boa tarde, obrigada, Luana, pelas palavras. Eu não poderia esperar menos de você, né? Você é minha amiga, tem que me elogiar. Espero que seja uma tarde proveitosa, que vocês tentem tirar suas dúvidas, quebrar esse tabu, é um assunto que todo mundo deve participar, deve saber o que algumas coisas que a gente faz podem ter consequências e a gente pode evitar isso. E eu estou muito feliz de estar, mais uma vez, sendo convidada por professores da escola para participar de um momento com vocês. Eu vou apresentar a enfermeira e depois a gente passa para a segunda parte. Mirela Caroene Martiniano da Silva. Me remete muito, né, a Gilberto Martiniano, porque foi meu colega, meu companheiro de escola lá no Rio Grande do Norte, e por aí eu já sei da sumidade, da responsabilidade, da genética latente, né? Em Mirela, do seu irmão, tanto por ouvir falar, né, dela através do seu pai, como de seu esposo, e também muito me honra hoje ser meu amigo, companheiro de família José Roderick, né, nosso físico Pablo. Então, por aí a gente já vê assim, né, o QI. Mas, assim, muito importante, eu quero chamar a atenção até dos meninos, até envolvendo Elisébia, Luana e Daiane em projeto de vida pós-médio e tudo mais, porque a gente aqui quer até mostrar isso também, né? A questão dessas jovens ter um currículo tão grandioso e que não precisou sair de Cuité, né? Eu acho isso tão importante. A Aline é fruto da UFCG, Luana, Pablo, meus filhos, eu também, porque participei de pedido de residência pedagógica. Então, Mirela é simplesmente bacharel em enfermagem pela UFCG 6, Cuité, pós-graduada em urgência e emergência, Uninassal, Rio Grande do Norte, enfermeira SAMU 192, Cuité, e enfermeira da UBS, Unidade Básica de Saúde de Sossego. E também, Mirela, minha companheira, porque eu sou bióloga e também enfermeira pela Unesp Campina Grande. Então, assim, para mim é um prazer te apresentar e mostrar a esses jovens, né, o quão é importante ter um currículo tão jovem, tão lindas que vocês são, e perceber que não é nada sacrificante, como às vezes o nosso aluno vê, né, a questão do estudar. Então, muito obrigada, fiquem à vontade. Vou passar agora para a Luana. Tu quer falar alguma coisa, Mirela, antes da gente dar um início? Só, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu estou muito feliz de poder participar desse momento. Tem tanta gente na sala, o coração chega a ficar meio acelerado. Mas eu espero assim que seja um momento de troca. Assim como eu tenho conhecimento para passar para vocês, eu espero que vocês também tenham. A gente possa ter um feedback bem legal, porque é um assunto assim que muitas vezes é tratado como um tabu mesmo, e a gente tem que tentar quebrar isso aqui
E eu e a Helena estamos aqui justamente para isso mesmo. Muito estranho chamar ela de Helena, chamar de Manu mesmo. Então, eu tenho esse mesmo problema, mas Mas eu estou muito feliz de participar e eu espero que dessas 35 pessoas que estão aqui, que elas possam interagir com a gente para ser um momento bem especial. vai ser ótimo. Já está sendo ótimo, na verdade, eu não tenho dúvidas disso. Bem, gente, para darmos início, né, e dar a fala às meninas, que as palestrantes hoje aqui são elas, nós que vamos aprender bastante com elas hoje, eu separei alguns tópicos de talvez vocês possam se perguntar o porquê da gente estar aqui hoje e o que é que a gente vai debater com isso, tá? Como eu falei já no início da minha fala, nós vamos falar um pouco sobre políticas públicas de saúde. Por que que a gente tem que falar de política pública? Nós somos cidadãos, nós pagamos impostos em tudo que a gente consome, tá? Esse dinheiro é voltado ou deveria ser voltado para políticas públicas de saúde que funcionem, tá? São órgãos, né, públicos que nos servem. Esses profissionais que estão aqui hoje conosco, eles já foram frutos de uma universidade pública, né, e entendem muito como é a dificuldade de utilização e principalmente de defesa do SUS. Eu tenho que falar muito isso, porque se eu não falar defenda o SUS em uma frase, onde a gente fala de políticas públicas que funcionem, onde a gente pede pelo direito, né, a permanência do SUS no nosso país, nós iríamos sofrer muito. A gente precisa debater e conhecer essas políticas públicas para entender os nossos direitos e os nossos deveres. É muito importante que a gente saiba até onde a gente pode ir, como a gente pode chegar a qualquer lugar. Dando ênfase também, aproveitem muito essas meninas, vejam o histórico de vivência que elas tiveram e tirem isso para si do seu projeto de vida. Cada uma delas vai falar um pouco, né, da sua caminhada até onde elas estão hoje. E pensem muito no projeto de vida de vocês. Vocês estão hoje em ensino médio, ensino fundamental, dando os primeiros passos para os sonhos de vocês se realizarem, né? Dando os primeiros passos para o projeto de vida de vocês entrar de fato em ação. E todos esses professores, todos esses profissionais que estão aqui hoje, estão aqui justamente para poder ajudar vocês a chegarem, a alcançarem os seus objetivos, tá? A gente vai ter essa importância desse diálogo hoje, nós vamos abranger como a importância de infecções, de saber sobre infecções sexualmente transmissíveis, como isso afeta o ser humano, o cidadão, em uma sociedade que desconhece desses temas, né, que acaba se tornando uma sociedade muito opressora, por desconhecer, né, muitas vezes a sua formação de fato. Então, essa importância desse diálogo é justamente para nós, tanto como ser humano individual, mas como vivedores em uma sociedade. Dá para a gente tirar esse tabu da cabeça, como Mirella mesmo ressaltou, sobre algumas doenças, sobre algumas infecções, que nós iremos debater aqui hoje, tá bom? A gente vai falar sobre a questão do direito humano, né, ao acesso ao tratamento de determinadas infecções, né? Aí, mais uma vez, a gente levanta a importância do SUS na nossa vida, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro. A gente vê que isso é uma implementação do Brasil, que em outros países, coisas que a gente tem acesso aqui de forma gratuita, fora do país, são extremamente absurdamente caras. Então, aprendam a valorizar e a defender esse sistema público que é tão importante na nossa vida, tá bom? Essa questão também que a gente vai falar sobre o debate da educação sexual na escola para crianças e adolescentes. A gente sabe que muitas pessoas consideram isso um tabu, que não é obrigação da escola falar disso, mas esse tema ele deveria ser tratado com mais naturalidade, porque nós, como seres humanos, nós deveríamos conhecer o nosso corpo, tá? Vocês, crianças, jovens, adolescentes, é um dever e direito nosso ter conhecimento sobre isso, sobre a educação sexual, na escola e também com a sua família, mas muitas vezes essa temática ela tem um tabu tão grande em casa que muitas vezes os pais, por forma de proteção, evitam falar sobre esse assunto. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque tudo isso está elencado. A gente não consegue falar apenas de um tema, de um conteúdo, sem juntar eles a outros temas, porque tudo isso forma aquela cadeia, forma aquela teia alimentar.
tá? A gente já sabe como isso funciona. E por que eu estou debatendo sobre isso agora? Na escola, a maioria dos professores se tornam amigos, né, muitas vezes confidentes dos alunos. E nesse tempo de pandemia, né, o IBGE, algumas fontes extremamente importantes do nosso país notificaram que o índice de violência e abuso sexual aumentou assim de forma extraordinária. A maioria desses abusos sexuais acontecem em casa, né, por parentes, por familiares e amigos desses familiares. Então, se esse jovem, se essa criança, se esse adolescente não tiver onde falar e onde aprender sobre educação sexual de fato, sobre como entender o seu corpo, sobre como conhecer o que é afeto e o que é abuso, saber essa diferença, a gente ensinando isso, debatendo sobre isso de uma forma didática, de acordo com a idade do aluno, né, da criança ou do adolescente, de certa forma, a gente ajuda esse serzinho, esse ser humano, a se defender de um abuso sexual que, consequentemente, pode acabar se tornando uma infecção também, que pode ter sido transmitida por esse agressor, né? Então, eu sempre, na verdade, bato nessa tecla da importância de debater esse tema como uma forma de defesa, porque quando você conhece o seu corpo, quando você consegue entender a diferença entre abuso e afeto, você tem uma arma muito poderosa na mão, que é a sua fala, a sua voz. Quando você entende que aquilo está sendo errado, você pode recorrer a alguém. Muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes, por serem atingidos dentro da sua própria casa, eles recorrem a quem? Aos professores, recorrem à escola, porque são pessoas que estão ali justamente para ouvir, para entender aquele aluno, aquela pessoa, tá bom? Então, aproveitem muito esse momento agora com as meninas, tá? De acordo com o tempo, a gente vai sempre deixando espaço para vocês tirarem suas dúvidas, para vocês darem a sua opinião sobre os temas, porque, apesar de ser uma palestra, esse momento é um momento de fala de todo mundo. Todo mundo aqui tem o que agregar, tem o que acrescentar nesse momento. Então, se sintam extremamente à vontade para falar o que vocês quiserem, para tirar as dúvidas, tá bom? Aproveitem bastante essas meninas e acho que a gente já pode, né, Jacilda? Você gostaria de falar mais alguma coisa? A gente já pode passar para elas. Passo a palavra para a Helena. Então, Helena, a gente vai deixar esse momento aqui para você, inicial, de você não só se apresentar, mas falar a sua trajetória como estudante de escola pública, como estudante de uma universidade pública, que veio de umas políticas públicas que funcionaram para você, tá? E, por favor, fique à vontade. Esse momento é todo seu. Bom, pessoal, eu fui uma aluna de escola pública a minha vida toda. Então, eu estudei ensino fundamental e médio em escola pública e sempre tinha a vontade de continuar na minha cidade. Então, dentre os cursos que a UFCG oferece, eu me identifiquei muito com farmácia e consegui passar para estudar aqui. Isso me deixou, assim, muito feliz, porque acho que no tempo dos meus pais, por exemplo, só se formava alguém que tivesse como ir a Campina Grande, ou morar lá, ou ir todos os dias para poder ter uma formação. Então, a importância da UFCG aqui em Cuité, tanto para Cuité, Nova Floresta, Barra Santa Rosa, que acaba sendo mais próximo, é, é, é imensurável, é uma importância muito grande. E dentro do curso, eu pude atuar em diversas áreas, né? E depois formada, eu já atuo em duas áreas. Como Luana me apresentou, eu trabalho na área hospitalar e em farmácia privada. E em todas as duas áreas eu acompanho pessoas, assim, todos os dias, e que a gente tem que estar preparado para tudo. Às vezes pode chegar uma pessoa na farmácia que esteja sentindo, sei lá, sintomas, alguma coisa sobre IST, e daí você tem a informação para poder ajudar aquela pessoa, mesmo não estando em uma farmácia privada, por exemplo, saber encaminhar, saber como funciona o sistema. Como Mirella bem sabe, na UBS é a porta de entrada, então você saber encaminhar a pessoa para ali, ter esse contato e saber transmitir as informações corretas.
E no curso da área de saúde me identifiquei muito, porque eu posso ajudar pessoas com o meu conhecimento e as pessoas também podem me ajudar com o conhecimento delas. É uma troca múltipla entre farmacêutico e paciente, muitas vezes, ou cliente. E se vocês têm almeja algum curso aqui da UFCG, eu indico muito, é uma universidade muito boa. Eu sempre fui muito bem acolhida pelos professores, um ensino muito bom. E se dediquem para vocês chegarem onde vocês querem, onde vocês almejam. Porque só vai depender de você, da sua dedicação, e não vai depender mais de ninguém. É só de você e sua dedicação. E é isso. Mirela, é contigo. Bem, vou me apresentar então agora. Como já disseram, eu me chamo Mirela. Assim como Manu ou Helena, eu também estudei minha vida inteira na escola pública. Desde a minha escola pequenininha, eu estudei aqui em Cuité, no Elsa de Carvalho, depois fui para o Vidal, depois estadual, e aí, por fim, a UFCG. A enfermagem, como é que ela caiu assim na minha vida? Eu sempre gostei muito dessas coisas de cuidado. Podia ser com animal, podia ser com gente, então qualquer um dos dois sempre assim, tive muita afeição. Aí, quando eu entrei na universidade, o curso que eu mais me aproximei, assim, estando aqui na minha cidade, que o que é muito bom, é um privilégio a gente ter essa universidade aqui, foi enfermagem. Mas quando eu entrei logo, eu só sabia que o enfermeiro aplicava injeção. Era a única coisa na minha cabeça que eu sabia que o enfermeiro podia fazer. Mas aí, quando a gente vai estudando, se aprofundando, a gente vê como a área é assim extensa, é imensa, a gente pode trabalhar em diversas áreas. Pode trabalhar na urgência e emergência, como é o meu caso, pode trabalhar na atenção básica, como também é meu caso, a gente pode trabalhar em centro cirúrgico, enfim, até em dermatologia a gente também pode trabalhar. Então, é uma imensidão de lugares e conteúdos e tudo que a gente possa imaginar. E aí, hoje a gente vai conversar sobre essas infecções sexualmente transmissíveis, eu junto com o Manu. Teve uma aluna até que já perguntou o que é IST. Para você ver que a gente fala tanto sobre esse tema, infecção sexualmente transmissível, é algo meio comum, mas quando a gente começa a conversar, nem é todo mundo que sabe de certeza o que é realmente as infecções sexualmente transmissíveis. Então, aqui vai ser um momento de um diálogo, a gente não fala assim nem tanto uma palestra. Eu queria, na verdade, conversar junto com o Manu, com Luana, com Jacilda, para a gente conversar realmente sobre isso e sobre a importância do conhecimento dessas doenças, sobre a importância de a gente saber o que o SUS pode nos oferecer, inclusive com relação aos conhecimentos que vocês, enquanto adolescentes, podem adquirir. Porque essa fase é uma das fases mais confusas que a gente tem, que a gente pode passar. A fase adulta só de pagar boletos, mas a fase anterior, que é a adolescência, é uma fase muito confusa. A gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente é brincalhão, quer ser gaiato com todo mundo, ou também quer saber de tudo. Então, é um boom de hormônios que todo mundo já passou por essa fase. Então, eu espero que a gente possa trocar esses conhecimentos juntos e vocês tirem as dúvidas de vocês, que o momento vai ser esse. Jacilda, gostaria de dizer algo? Só falar justamente sobre essa questão, né, de muitas vezes, como Mirela até colocou assim, do medo, do receio que vocês têm, né, de procurar a questão adequada, muitas vezes correta, e ficar só guardando determinadas coisas que acometem a pessoa. Então, assim, eu vou logo falar aqui uma questão que eu acho de suma importância, aí vocês falam, que é a busca pelo profissional na unidade de saúde básica, né?
que a gente ainda vê com muita timidez o adolescente, o jovem, buscar, principalmente a enfermagem, né, Mirela, numa unidade básica de saúde. E eu sempre falo com eles em sala, é como se eles acham que não existe a ética. Então, vou passar isso para você falar sobre essa busca, como é importante. Bem, primeiramente de tudo, eu vou abrir aqui um pouco a cabeça de vocês, e se vocês quiserem até comentar aí no chat, eu sei que vão ter vergonha, mas vamos lá. Antes de tudo, nós temos que entender que a educação sexual não é algo que está 100% interligada com o sexo. As pessoas, pelo que a gente, quando a gente fala educação sexual, já vem na mente o ato sexual em si. É por isso, justamente, que quase todos, ou todos, têm aquela vergonha de falar sobre isso. Todo mundo, todos nós, biologicamente, temos vagina e pênis. Todos nós, meninos e meninas. E só de falar a palavra, as pessoas já sentem muita vergonha. Eu vou dizer porque antes de eu entrar na enfermagem e tudo mais, sempre fui evangélica, e também é um meio que, até para falar sobre isso, a gente fica meio assim, envergonhado. Eu, particularmente, sim, tinha vergonha antes de entrar na enfermagem de falar sobre isso, porque, meu Deus, só citar a palavra já era algo um tabu. Mas, por que será que esse adolescente não chega na unidade básica para procurar a enfermeira para falar sobre isso, sobre o planejamento reprodutivo, sobre saúde sexual, mas chega para pegar só preservativo e anticoncepcional? Quem aqui dessas 36 pessoas, claro, meninas, quais de vocês usam anticoncepcional? Eu acredito que uma vasta gama de meninas aqui já usa anticoncepcional. Porém, para usar o anticoncepcional, a gente tem uma série de cuidados, o que envolve a saúde sexual da mulher. Do homem também, só que é a mulher que usa, né, o contraceptivo. Mas aí, a gente vê que a saúde sexual já começou daí, do anticoncepcional. E da higiene íntima e sexual da menina e do menino. Por quê? Para a gente já chegar de antemão às doenças sexualmente transmissíveis, antes é um processo gigante para poder chegar até lá. Pode ser por relação sexual desprotegida, falta de higiene, vergonha de falar quando está com corrimento, com coceira, com uma ferida. Então, tudo isso, até para chegar à doença, é um processo. E a gente começa a aprender sobre isso. Tipo, eu sei que os adolescentes aqui têm muito mais abertura para conversar com vocês, os professores, do que chegar para a mãe e dizer: mãe, eu estou com uma coceira vaginal. Eles não vão chegar e falar isso, eles vão ter vergonha. E essa coceira vai passando 1 mês, 2 meses, e a relação sexual desprotegida, e a vergonha de vir pegar uma camisinha, ou de usar o anticoncepcional, que vocês sabem que o anticoncepcional ele só inibe a gravidez, mas ela não previne doenças sexualmente transmissíveis. Então, antes de mais nada, vocês necessitam ter esse conhecimento que a sexualidade, ela envolve os órgãos genitais e não o ato sexual em si. Ela envolve, mas é uma parte, uma parcela pequenininha, para um tamanho imensidão do que envolve a sexualidade. Eu trabalho na unidade básica de saúde, tipo, a procura dos adolescentes lá é muito pequena. Eu ainda vou tentando aos pouquinhos, mas é muito pequena e a vergonha, assim, é tremenda. Por isso que esse momento aqui seria ideal para a gente perguntar, mas eu sei que a gente tem vergonha do amigo, da amiga, enfim. Mas, a princípio, se conheçam o corpo de vocês, conheçam as necessidades que o corpo de vocês está... O nosso corpo fala, não só pela boca, mas pelos sinais que ele dá através dos nossos órgãos genitais, nas meninas das nossas mamas. E, inclusive, falando nisso, para os meninos ter que saber também, os homens, eles também podem desenvolver câncer de mama, não é só as mulheres. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado de se conhecer, perguntar, porque a internet está cheia de coisas. A gente vai pesquisar na internet
dor de cabeça, quando aparece morte em 3 dias. Então, se a gente for pesquisar tudo que a gente sentir assim pela internet, não é tão legal. A gente tem que primeiro procurar um profissional de saúde para ele te acalmar, para a gente conversar, saber os hormônios que estão se desenvolvendo, saber as necessidades que o seu corpo está sentindo, para assim poder tratar algo se necessário, ou o que a gente quer aqui, que é prevenir essas infecções sexualmente transmissíveis. E se deixar, eu vou ficar falando 3 horas. Vou deixar agora para minha amiga Manu ela falar um pouquinho aí sobre isso, que mais ou menos eu abri por aqui. Bem, pessoal, como Mirella bem falou, a UBS é a porta de entrada. Se muitas vezes, sei lá, você tem vergonha do seu pai, da sua mãe, de falar com alguém, com algum amigo, nada mais justo do que ir lá. Lá sempre vai ter uma enfermeira que, como Mirella, está pronta para ajudar, para tirar todas as dúvidas. Lá se oferece muito mais do que só a ajuda verbal. Se você tiver entrado, sei lá, em alguma dúvida, eu não sei, eu quero fazer um teste HIV. Oxe, tá lá, Mirella, que é um teste oferecido gratuitamente pelo SUS, um teste de sífilis, tem que lembrar também das hepatites virais que podem ser transmitidas. Então, na UBS se oferece muita coisa gratuita e que a gente só vai encontrar lá, de fato. Então, seria muito interessante os adolescentes, eu também, na minha época, acho que eu falava muito porque eu participava de um projeto. Então, isso quebrou um pouco o tabu, porque eu tinha que falar sobre isso para outros adolescentes como eu. E era um projeto assim, esse projeto que eu passei 2 anos, que era saúde e prevenção nas escolas. E era um projeto, assim, muito bom, porque a gente tratava de adolescente para adolescente, e sempre de uma forma, teatro, palestras que não fossem, assim, muito cansativas, que falassem a mesma linguagem, e que dessa forma a gente ia passando para os nossos colegas todo o conhecimento e eles tinham menos vergonha um pouquinho de falar sobre. Mas tem que ser um tabu que deve ser quebrado, porque é o nosso corpo, é a nossa saúde, e a gente pode evitar muita coisa se a gente tiver o conhecimento correto sobre. Então, é muito importante que todo mundo participe e que interaja junto. E que não tenha, assim, vergonha de procurar unidade básica, de tentar ver se tem dúvida, procurar saber sobre. Se está sentindo alguma coisa, vamos investigar o que. Se tiver com alguma coisa, vamos tratar. Tudo tem tratamento. Então, para aliviar o que você vai estar sentindo, então vai ter uma solução. Mas só vai ter essa solução se você procurar. Se você ficar com vergonha, esconder, nunca vai ter como solucionar alguma coisa que você não vai procurar. Então, é muito importante essa primeira porta de entrada na UBS. Sempre vai ter alguém lá para lhe receber. Yasmin quer falar. Yasmin perguntou: sabemos que a AIDS é uma IST. É verdade que uma mulher grávida soro positivo pode gerar um bebê soro positivo? Então, vamos lá, respondendo a pergunta de Yasmin, uma pergunta muito boa. Eu acredito que o que vocês sabem sobre a AIDS é que ela não tem cura, né? A AIDS, na verdade, é uma síndrome, e o que seria uma síndrome? A síndrome é um conjunto de doenças. Então, ela promove a diminuição do sistema imunológico, assim, muito. Então, quem tem AIDS, a pessoa pode ter uma pneumonia com muita facilidade, pode ter um resfriado, que do resfriado pode virar uma pneumonia e a pessoa pode morrer por causa disso. Ou você pode ter AIDS e pode viver com ela até 100 anos de idade sem ter nada. Eu posso ter AIDS e ninguém sabe, porque eu sou uma pessoa comum, como todo mundo. Só tenho essa síndrome de imunodeficiência adquirida. Isso que significa AIDS. Com relação
A mulher que está diagnosticada com AIDS e ela está grávida, o tratamento dela, o parto e o pós-parto é totalmente diferente do que uma mulher que não é soropositiva. Porque o que acontece? O parto, vocês sabem que o parto ele acontece de modo vaginal, que é o parto normal, e o parto cesáreo, né, que é a cirurgia. No caso da mulher que tem AIDS, ela é feita por modo cesáreo, porque via vaginal a vagina tem secreções e aí o bebê ele pode contrair a AIDS pelo canal vaginal. Mas a princípio, por prevenção, o bebezinho ele vai nascer de modo cesáreo. Quando o bebê nasce, aí são feitas uma série de exames. É bem provável que o bebezinho nasça soro positivo se aquela mulher ela não teve um acompanhamento adequado, se foi um pré-natal que não foi feito exames, que não foi feito ultrassom, que não foi feito coleta de sangue, então aí sim é que esse bebê pode nascer soro positivo. Mas se tiver toda precaução e cuidado, o bebê pode nascer sem AIDS. Porém, no ato da amamentação, a mãe que tem AIDS, ela também pode passar para o bebê. Então, para você ver aí que já é um outro cuidado depois do parto. Por isso que é importante demais a gente ter o conhecimento sobre o que é isso. Inclusive, porque gera tudo muito preconceito. A gente vê primeiro uma situação assim simples, nossa, do dia a dia, o Covid. A gente saber que uma pessoa está positiva para a Covid, a gente já tem aquele preconceito. Eu não quero chegar perto dela porque já vai transmitir para mim. E antigamente se tinha esse complexo e esse tabu, antigamente, que uma pessoa que tinha AIDS, eu estou do lado de uma pessoa que tem AIDS e eu vou pegar porque eu estou perto dela, porque eu vou abraçar ela, porque eu vou usar o mesmo copo que ela. Não existe isso. É importante que vocês saibam. Uma pessoa que tem AIDS, ela é uma pessoa comum, como eu, como Luana, como a Aline, como todo mundo. Porém, a gente sabe que realmente o parto é uma via que tem muita secreção, né? Vocês sabem que tem líquido amniótico, tem sangue, tem a placenta, é oxigênio, é tudo. Então, sim, o bebê pode nascer soro positivo, porém, se tiver todos os cuidados, o bebê pode nascer ótimo e normal. Lembrando que através de amamentação também, sim, ele pode adquirir a AIDS, mas se não amamentar também, tranquilo, não adquire. Sanada a dúvida? Pessoal, eu queria Gente, falar. fala, Manuel. Depois eu falo. Pode falar. Que não vai estar estampado na cara da pessoa que a pessoa, eu tenho AIDS. Não vai estar estampado na cara da pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter todos os cuidados possíveis ao se envolver com alguém. Porque a pessoa pode ter o vírus e não ter a doença. Por isso a diferença. Antes a gente chamava, quando eu participava do projeto, se chamava doenças sexualmente transmissíveis. Mas mudou para infecções sexualmente transmissíveis porque nem sempre vai ter sintoma. Pode ser que uma pessoa tenha HIV e não tenha AIDS, não tenha a doença propriamente dita. Então, todos os cuidados em relação à sexualidade devem ser mantidos, porque não está estampado na cara de ninguém que a pessoa tem uma infecção sexualmente transmissível. Um aluno, um ser, entrou em contato aqui comigo através do WhatsApp, pediu para não se identificar, mas tem um comentário a fazer. E disse o seguinte. É até uma forma, né, do pessoal se sentir à vontade para fazer pergunta, né? Exatamente. Achei para me perguntar também pelo meu WhatsApp. Achei fantástico. E perguntou assim, que tem medo... Aliás, ela disse primeiro, que tem medo de ir a uma UBS porque a enfermeira que faz o teste ginecológico é a amiga da mãe. E tem medo de fazer esse teste, de fazer o preventivo e a profissional acabar contando para a mãe por ser amiga. Eu não vou responder essa pergunta, porque ela tem esse medo de se isso acontecer. Mas Mirela e Manu podem responder, porque a gente sabe que durante a nossa graduação, durante o ato do recebimento do nosso diploma, a gente faz um juramento, né, uma ética profissional existe, e se for realmente um profissional que tem a ética, isso não vai acontecer. Então, caso as meninas queiram falar algo sobre isso, para tranquilizar,
este aluno, esta aluna, fiquem à vontade. Então, nossa, isso aí é bem complexo, porque envolve muita coisa, né? Como a gente conversou aqui a princípio, a saúde sexual e reprodutiva, ela deve ser. A gente tem que saber que realmente não tem nada a ver com ato sexual, né? Para você ver, a dúvida dela e o medo é de de passar por essa enfermeira e ela contar para a mãe. Mas por que será que essa pessoa que falou com você, ela tem vergonha de contar para a mãe, né? Pode ser, eu digo assim, por experiência própria, eu quando era adolescente, sim, gente, eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, mas é porque no meu ambiente não se falava sobre isso, na verdade, o que se falava era muito pouco. Então, abrir essa roda de conversa sobre isso com adolescentes de 15, 16 anos, 17, isso é muito privilégio, cara. Assim, vocês são privilegiados porque vocês estão tendo a oportunidade de tirar suas dúvidas e de conversar sobre isso. Mas, assim, quando a gente se forma, como Luana bem disse, a gente recebe um diploma, a gente faz um juramento, e aí vai de profissional para profissional. Existe uma coisa chamada ética profissional. Então, se Luana vem no meu consultório para ela se consultar, a partir dali só existe eu e Luana, e depois que Luana sair, não existe mais ninguém. Eu não posso contar nada que Luana falou para mim durante a consulta, e se Luana quiser que ela vai falar para alguém o que foi que ela se consultou. Então, se caso essa pessoa precisasse procurar a enfermeira para fazer fazer teste rápido, fazer histológico, fazer tudo que ela precisar, a obrigação desse profissional é manter a ética, sigilo profissional. Você não pode, é considerado crime se você for falar para alguém sobre os procedimentos que você realizou. Porém, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu não conheço a enfermeira, eu não conheço a aluna, eu não conheço a mãe, mas, a princípio, a gente usa-se, sim, da ética profissional e não pode, de forma alguma, falar sobre procedimentos, consultas, nada que a gente falar com o paciente. Aí, Manu, me complementa aí agora, porque a gente da UFCG, a gente sabe como é, rigidez total e a ética é acima de tudo. Uma questão também que eu acho que é difícil para um adolescente chegar é porque o adolescente por si só ele ainda não é responsável 100% por si, né? Por ele ser de menor ainda. E por isso a questão do envolvimento dos pais. Eu entendo assim, porque é uma questão muito difícil mesmo. Principalmente quem é de cidade pequena, todo mundo se conhece, aí fica, meu Deus, eu vou, mas lá tem a amiga de mãe, tem a amiga não sei de quem, sempre vai ter um amigo da sua família lá. Mas isso é uma questão que a gente tem que começar a tentar, porque no final de tudo, assim, quem está com a gente toda hora, todo mundo aqui é filho, e sabe que o seu pai e sua mãe vai estar com você em todos os momentos, em tudo que acontecer, mesmo que ele não saiba agora, em um momento da vida, ele vai saber. Porque sim, tem essa questão da vida que os pais sempre acabam descobrindo tudo. E começar a quebrar esse tabu de dentro de casa, eu sei que é difícil, eu acredito que todo mundo aqui, quase um total de 100%, não conversa sobre isso em casa, mas tentar dizer, ó, mãe, eu quero ir ao UBS, porque eu quero saber como está a minha saúde, isso, a saúde sexual, isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que você está preocupado em saber se está tudo bem e que, se Deus quiser, esteja tudo bem. Se não estiver bem, você vai poder tratar antes de alguma coisa mais grave acontecer. Então, é assim, uma questão bem complicada. Se você já for maior de 18 anos, enfim, você não precisa mais de ter seus pais como responsáveis, mas eu não sei como é na UBS de Mirella, no caso, chegar alguém de menor, assim, algum adolescente, para fazer, ela talvez possa falar com mais precisão sobre isso, a questão da idade também. Assim, lá, quando chega, assim, é muito difícil, na verdade, eles virem sozinhos. Eles, às vezes, a gente tem um número de WhatsApp na unidade. Aí, às vezes, a gente conversa por lá sobre isso e ela ou ele me pede para nem contar para os pais, porque tem medo.
E aí a gente, nossa, já passei por essa situação, mas a gente conversa muito, até a adolescente, ela se sentia à vontade para contar para a mãe, e a mãe vir para mim, para a gente conversar sobre isso. Mas não é fácil não, gente. A gente, assim, essa questão de falar sobre os nossos órgãos genitais, sobre a nossa intimidade, é bem difícil. A gente tem que entender que é uma fase bem complicada. Mas sim, realmente, quando eles querem conversar assim comigo sozinho, eles vêm conversar. Sendo algo mais grave, se precisar, aí é que tem a necessidade dos pais. Ainda assim, se mantém um pouco em sigilo, dependendo do caso, é claro. Nunca chegou para mim caso, por exemplo, de estupro ou algo assim. Porque se caso acontecer, aí tem que sim, né, ter a presença dos pais. Mas é mais conversa, aconselhamento, mais tranquilo mesmo. Eu gostaria de fazer aqui duas colocações que são pertinentes ao que Mirella e Helena falou, né? Primeiro, é que a maioria só procuram, né, Mirella, a unidade quando já está com um problema já definido, e o que não era para ser assim, a gente tem que desmistificar realmente isso. Por exemplo, vocês devem procurar para orientação, né? E também as meninas, de repente, quando a menstruação falta, que teve um ato sexual, ela também não procura a unidade, porque ela tem justamente esse receio por achar que não vai existir ética. E a gente sabe que realmente existe, claro, uma exceção pode acontecer, mas tem que confiar e procurar, caso aconteça, nesse primeiro momento. Mas assim, Mirella, eu e Helena, eu queria deixar aqui uma partezinha para vocês falarem, que eu sempre falo também em aula, que é a gente conhecer o corpo, né? Por exemplo, quando eu conheço meu corpo, eu sei o que está errado, e o que esse errado me dá como sinal ou sintoma de uma IST. Quando a gente fala isso, quando a Jacilda falou isso é muito interessante. A gente tem que conhecer nosso corpo, porque ele fala por si só. Então, a gente tá bem aqui, tranquilo, do nada começa a aparecer aquele corrimentozinho, começa a aparecer aquela coceirinha. Aí a gente vai deixando passar. Não, amanhã eu fico boa, eu não vou dizer nada não, porque amanhã eu fico boa. Aí tem uma relação sexual desprotegida. Já passa para outra pessoa, a gente não sabe o que é que tem. Então, a cada sinal que o seu corpo vai lhe dando, você tem que ir reconhecendo e a partir daí procurar um profissional de saúde, procurar sua mãe para conversar sobre isso, porque assim, as meninas principalmente, né, exclusivamente, na verdade, tem seu ciclo menstrual todo mês, e aí chega um período que começa a tomar anticoncepcional descontroladamente, aí um tempo a menstruação vem, outra não vem, aí ela tem aquela relação sexual desprotegida, porque entende-se que o anticoncepcional só vai prevenir gravidez. Aí, depois dessa relação sexual desprotegida, aparecem esses sintomas de coceira do pélvica, que é popularmente no pé da barriga, uma sensação de queimação na região vaginal, o pênis com ferimentos, e aí a gente não sabe isso aqui veio de onde, que a gente não vai ouvindo e sentindo os sinais que o nosso corpo dá. Então, a princípio, existe algo chamado planejamento familiar ou planejamento sexual e reprodutivo, que tem a ver com o uso de anticoncepcionais. E lá na unidade básica de saúde também, a gente pode dar esse aconselhamento, inclusive, a unidade básica de saúde oferece gratuitamente preservativo feminino e preservativo masculino. Eu não sei se vocês já viram um preservativo feminino, mas ele depois eu vou ver uma imagem e ver se eu consigo passar aqui para vocês, mas ele é bem diferente do preservativo masculino. Não sei se as meninas já utilizaram por aqui, mas ele sim é um dos métodos, não é 100%, como nada de método é 100%, mas ele é 99%, ele que ajuda a prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Se lembra, o anticoncepcional não vai prevenir, tá? Ele vai prevenir gravidez. Então, a partir disso, retomando aí, falando sobre as políticas públicas de saúde que Luana tanto fala,
O SUS oferece tudo isso gratuitamente. Todos os tratamentos de doenças sexualmente transmissíveis são oferecidos de graça na unidade básica de saúde, no hospital, onde quer que seja. Mas para você chegar a ter uma doença sexualmente transmissível, você tem que primeiro reconhecer os sinais que o seu corpo dá, saber se sobre suas relações sexuais, se elas estão sendo de modo correto, que eu digo quanto à prevenção. Conversem sobre isso com alguém, pelo menos que vocês confiam, para poder dar esse aconselhamento. Porque, assim, de um pequeno ferimento que a gente tem e ter um contato, pode ser através de secreção, né, por relação sexual, ou troca de seringa, por exemplo, por uso de drogas injetáveis. Sim, as pessoas podem adquirir as doenças através disso. A gente lê sexualmente, mas inclui as secreções, né, que é sangue e fluidos corporais. Então, é importante que vocês conversem sobre isso para se prevenir, gente. É melhor a gente cuidar enquanto está saudável do que gastar dinheiro com doença, o que é algo muito grave. Não envolve só nós, envolve a nossa família, porque a gente vai ter vergonha quando as coisas já estiverem assim mais, digamos, alastradas, né? A gente vai ter vergonha de falar, mas vai ter que se cuidar de um jeito ou de outro. Então, até Helena, até Manu, que ela é da parte farmacêutica, né, ela sabe como essas medicações que se usam, algumas são muito fortes. A exemplo da AIDS, por exemplo, né, que é um coquetel, Manu aí que tem mais afinidade com essa parte, ela pode até falar para a gente, mas são medicações fortes e a gente pode prevenir não precisar usá-las. Assim como até os anticoncepcionais também são comprimidos, os farmacêuticos que produzem essas medicações e que também devem ser usadas com muita precaução. Mas, assim, por fim, né? Conheçam o seu corpo, vejam os sinais e conversem sobre isso, que é muito importante. Eu acho que Armstrong quer fazer uma pergunta. Armstrong quer perguntar. Depois eu vou falar também. Primeiro, boa tarde a todos. E, assim, qual é a primeira coisa quando a pessoa chega no posto de saúde, tendo vergonha de dizer? Porque, tipo assim, eu vejo muita gente falando que tem muita gente dizendo que tem vergonha de se tocar porque tem medo que tenha alguma doença. Tipo assim, como é que vocês tratam o psicológico dessas pessoas? Eu amei essa pergunta, eu amei. Olha, vamos falar de um exemplo remoto. Eu, Mirella, de 15 anos de idade, quero ir na unidade básica de saúde porque apresentei um sintoma no meu corpo. Aí, quando chegar na sua unidade básica de saúde, você vai pedir para se consultar com o enfermeiro ou com o médico, né, que estiver lá presente. Você só vai falar o que você está sentindo para o profissional de saúde, tá? Não precisa chegar lá na unidade e já ir falando, explanando as coisas sobre o que você quer falar. Você vai chegar lá e vai pedir para falar com o profissional de saúde e dizer que não quer falar sobre, por exemplo, a pessoa da recepção ou com a pessoa que vai fazer sua ficha. Aí, quando você entrar na consulta, você já começa a falar sobre isso. Olha, eu tenho muitas dúvidas porque já iniciei, sei lá, a minha vida sexual, ou porque tenho vontade, ou porque tenho dúvidas. Quero saber como é que usa um preservativo masculino, como é que usa um preservativo feminino, que eu nunca vi, e o que eu preciso de mais para me prevenir, o que é que a unidade básica de saúde pode me oferecer. Eu posso fazer um teste rápido já de sífilis, de HIV e de hepatite B, que na unidade básica de saúde oferece também. Então, como eu falei, ali é uma consulta íntima, só vai estar você e o profissional. Então, as janelas estão totalmente abertas quando você entra lá. É como se fosse Nárnia. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, mas entrou naquela sala, pronto, um novo mundo
apareceu. E ali é a oportunidade de você fazer isso. Eu sei que a gente que é de cidade pequena, de interior, todo mundo se conhece. Aí vai lá e chega na unidade e diz, mas rapaz, Joalisson apareceu lá porque ele queria se consultar sobre tal e tal e tal. Mas você não precisa dizer ao pessoal da recepção, você só vai lá, chega e conversa com o seu enfermeiro. Ele vai criar esse vínculo de confiança com você. Eu digo, pela minha experiência em unidade básica de saúde, os adolescentes, assim, porque eu tenho já esse jeito meio assim de falar e eles já se sentem um pouco mais à vontade, porque a gente não, dentro de um consultório não é momento para julgamentos, é o momento que a gente deixa esses preconceitos, julgamento, tabu para lá, porque a gente é profissional de saúde. A gente passou, eu, Luana, Helena, a gente passou 5 anos ralando na universidade, suando muito, justamente para aprender e saber conversar direitinho sobre essas coisas com vocês, porque nós também tínhamos essas dúvidas. A gente nunca nasce sabendo de tudo. A gente aprende, inclusive a gente aprende, eu mesmo estou aprendendo com vocês através dessas dúvidas. É bom que a gente vai conversando, e quanto mais dúvidas surgem, a gente quer pesquisar e conversar. Então, quando você entra no consultório, se acaba todos os tabus e medos que a gente tem, e lá é a hora de você conversar com o profissional, porque ele tem ética e não vai ficar falando nada para ninguém mais. Aline, queria falar alguma coisa? Isso, duas coisas, na verdade, né? Tá sendo assim muito interessante porque as meninas elas têm passado uma segurança tão grande que eu já até me atrevo a dizer, o pessoal aqui, que a pessoa que fez a pergunta à Luana, ou qualquer um aqui que esteja numa situação assim, que tenha vergonha de falar ou de se conhecer, ou que está precisando, enfim, de uma ajuda, tenho certeza que as meninas até se disponibilizam para posteriormente a esse momento aqui que a gente está tendo, ajudar, né? De uma forma mais privada ali. Eu já estou me atrevendo, meninas, e dizendo que vocês já se disponibilizam, porque realmente vocês passam uma segurança, né? Uma segurança muito grande de que você está ali para ajudar, e é isso que muita gente aqui certamente deve estar precisando. E a segunda coisa é, seguindo aquele raciocínio que vocês vinham falando sobre a questão dos medicamentos, que vocês falassem um pouco sobre os riscos da automedicação, né? Às vezes você tá com algum probleminha ali, que você acha que é um probleminha, aí vai e toma um remédio que às vezes nem é certo, nem é indicado, ou mesmo um anticoncepcional sem passar por um profissional antes, enfim, para vocês falarem um pouco sobre isso. Falando um pouco sobre os medicamentos, o que mais acontece, assim, em um 100% no Brasil, é a automedicação. Já apareceu criança na farmácia procurando medicamento. Ah, porque é para meu pai. Ah, porque é para não sei quem. Ah, que não sei o quê. Aí pergunta e vem, aí tenta se automedicar de toda forma. Mas assim, hoje todas as farmácias têm farmacêutico e dependendo do caso, você tem que procurar um médico de fato. Mas se você tem algum probleminha, por exemplo, aparecer algum dos sintomas que poderia você chegar a algum diagnóstico de alguma doença, alguma infecção, quando você toma um medicamento, aquele sintoma vai embora. Porém, na maioria das vezes, não tem tratado aquilo que você já está sentindo, seja por bactérias, por vírus. Então, você vai inibir aquele sintoma no momento e depois pode ser que volte mais forte. A questão de não vender mais antibióticos sem receita, porque hoje ainda aparece muita gente que chega procurando antibióticos sem nunca ter ido no médico na vida. E acaba tomando errado, e isso é um dos maiores índices de ter hoje bactérias super resistentes. Você toma 3 dias esse antibiótico, aí parou o sintoma agora, pronto, agora eu vou deixar de lado, vou deixar para lá. E acaba que vem outra, uma infecção muito mais forte, uma bactéria mais fortalecida, não vai mais passar com aquele antibiótico. E é uma questão muito
comum e que a gente tenta muito diminuir essa prática. Tenta muito orientar, na farmácia sempre oriento, chega alguém, dizer o porquê não vou vender aquele antibiótico a ele sem receita, orientar a procurar um médico, ou orientar a procurar uma unidade básica de saúde, porque a gente acaba inibindo um sintoma e acaba diminuindo as chances de diagnóstico da doença. Então, quanto mais rápido diagnosticar e usar o medicamento correto, melhor. E também a questão que foi falado de preservativos, não é só entregado em unidade básica, também é entregue em farmácia básica. Se você procurar uma farmácia básica, você vai procurar. E foi mencionado também medicamentos sobre HIV. Os medicamentos, eles são entregues exclusivamente via SUS. Você não vai achar em nenhum lugar, em nenhuma farmácia, outra farmácia, a não ser que seja pelo sistema do SUS. Os medicamentos para AIDS, o coquetel, é uma gama de medicamentos. Inclusive, eu tenho uns aqui no meu armário, eu vou pegar para vocês verem. Na questão de acontecer de você ser abusado sexualmente, procurar um hospital, uma unidade, a gente tem um protocolo a seguir. E a questão de você, às vezes, se cortar com alguma coisa que você não conhece. Também a gente tem que ver essa questão de que não é contraído apenas via sexual, no caso da AIDS e do HIV. Do HIV. Quando você se corta, às vezes, se você pegou algum lixo, alguma coisa, você se cortou, você não sabe o que é, muitas vezes você corre desesperado, e também pode ser que seja alguma pessoa da área, não sei, aconteceu algum acidente, ele se contaminou com alguma coisa. Então, a gente tem medicamentos para o protocolo inicial. Ele tem alguns efeitozinhos chatos, náusea, mas não é todo mundo que sente, né? Cefaleia, que é a dor de cabeça. Mas existe, assim, um modo de você combater logo aquilo antes que se descubra, e quando você toma ele inicialmente, pode diminuir bastante as chances de você, de fato, contrair a doença. Mas a questão de automedicamento deve ser assim, se todo mundo soubesse o mal que faz ficar tomando anti-inflamatório direto, tendo dor de cabeça, eu vou tomar um ibuprofeno. Eu tô com coisas simples que dá para resolver, sei lá, com a dipirona. E o pessoal, só pelo fato de só chegar e pedir e não ter orientação, acaba fazendo muita coisa que depois o organismo da gente vai pagar, né, por aquilo. Vai vir aquela gastritezinha, vai vir aquela bactéria que não vai passar mais com aquele antibiótico. Então é importante sempre procurar um profissional de saúde. Acredito que todos os que eu conheço sempre estão à disposição nas suas áreas. Procurar um UBS, vai na farmácia, procura um farmacêutico. Existe uma gama de opções para a gente seguir para não tomar essas medidas de forma incorreta. E como disse nossa aluna aqui, não se medicar pelo Google, né? Não se consultar através do Google, que é um erro tremendo que a maioria da população, até por vergonha de ir a uma farmácia, de tirar uma dúvida sobre o medicamento, de procurar uma UBS, acaba muitas vezes cometendo esse erro. E uma coisa que vale muito a gente falar agora, que é uma curiosidade, na verdade, Helena pode me dizer isso, se isso acontece com frequência na farmácia que ela trabalha, em termos de prevenção, né? Como Mirela mesmo falou, a camisinha ela ajuda muito a prevenir essas transmissões, né, Mirela? Mas é considerado um tabu tão grande até você ir ao ato de você ir à farmácia comprar, principalmente se você for mulher, você ir à farmácia comprar uma camisinha, aquilo, meu Deus do céu, não pode. Por que essa menina está comprando essa camisinha? Sabe, são coisas que deveriam ser tão naturais, deveriam ser coisas assim, vou ali comprar um pão. É a mesma coisa. Você está tentando, da mesma forma que você quer se alimentar com aquele pão, você quer utilizar através daquela camisinha, uma forma de você prevenir, de se prevenir e prevenir o seu parceiro também de alguma possível transmissão, né, Mirela? Eu acho que isso pode acontecer muito, Manu, assim, geralmente quem vai comprar, é uma curiosidade minha, assim, é mais homem, é mais mulher? Geralmente é o público masculino, até para a questão de pílula do dia seguinte, é difícil uma mulher ir, ou manda o namorado, o parceiro, a amiga, manda alguém.
Só que pra gente é algo tão natural, minha gente, a gente vende todos os dias aquilo. E pra gente vender. E chega o pessoal, uma vez, eu lembro que para mim foi o fato mais. Chegou um menino, ele estava muito nervoso, ele não conseguia dizer o que queria. E ele olhava para um lado, olhava para o outro e não sabia dizer. Aí apontou que era preservativo. Aí a gente foi, porque entregou a ele, disse a ele, explicou, mostrou tudo. Aí ele foi, comprou. Da outra vez ele já veio bem menos desinibido, mas para a gente é uma coisa natural. A gente vende aquilo ali todos os dias. A gente não tá se preocupando se você vai comprar, se você quem é, quem não é, quem deixou de ser. Não existe isso pra gente, mas as pessoas chegam tão inibidas, algumas. E também a questão do anticoncepcional. Chega muitas meninas que procuram, eu quero um anticoncepcional. Qual? Aí a gente vai perguntar qual que toma, qual foi o que o médico indicou. Não, o médico não indicou, não. Me indique aí um anticoncepcional. É assim, né, que funcionam as coisas. Mas, de certa forma, se ela não for comprar a mim e eu não ter o que dizer para ela, assim, de questão de como vai tomar, o que pode acontecer, ela vai comprar em outro local. Porque quem sai para comprar alguma coisa, se não conseguir em um lugar, vai conseguir no outro. Então, o que a gente faz? É mostrar quais são, mostrar qual o risco, como é que vai tomar, o que vai prevenir, o que não vai, indicar de procurar a unidade. Então, fazer todo esse acompanhamento e pedir a Deus que essa pessoa vá procurar. Porque acontece muito da pessoa ir na farmácia e nunca vai no dado saber, nunca vai no médico, saber qual é o correto e acabar tendo alguma complicação com isso. Eu gostaria que vocês, até por uma questão aqui de dúvida, tal, que alguém já tinha colocado, em relação, eu vou fazer duas, uma para a Helena e outra para a Mirella. Helena, fale um pouquinho, né, porque vai esclarecer isso para todos, os cuidados com a questão da camisinha, quanto ao armazenamento e até ao uso, em relação, muitas vezes, a dizer, usei camisinha e engravidei. E Mirella é sobre isso também, que até bate com uma questão que tinha aqui, a questão de se contrair alguma IST com compartilhamento de brinquedos sexuais, né? E a questão de brincar e só na hora H colocar a camisinha. Então, eu queria que vocês duas falassem sobre isso, os riscos de contrair uma IST, né? E até uma possível gravidez. Pessoal, aqui eu tenho caixa porque a gente distribui, né? Eu não distribuo assim, diretamente ao público externo, mas se alguém assim do público interno daqui precisar, eu sempre tenho aqui. Então, são distribuídas. A questão de que ela vem unidas, assim, se você receber, por exemplo, 3, nunca ir torar no dente. Tem gente que vai dando o dente e acaba danificando. Você tenta abrir com a mão. Eu posso até abrir um aqui para vocês. A questão do manuseio e tudo. Não sei se está dando para ver. A questão do manuseio, ela tem É porque, assim, no projeto a gente tinha, né, de fato, como mostrar. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E aqui é armazenado na caixa, né? A temperatura ambiente e a questão de pessoal gosta de botar em carteira. Você não deve deixar a camisinha na carteira. Porque, assim, primeiro que a gente bota um monte de coisa na carteira, dá logo aquela espremida. Aí tira coisa, bota coisa, esquenta na carteira. Às vezes passa da temperatura que é para ficar. E acaba que o látex ele vai se danificando, vai tendo atrito, a temperatura vai aumentando. E quando usar, pode ser que aconteça de romper. Então, o lugar mais seguro de se colocar, de se guardar, no caso de você ter vários, é no guarda-roupa, na gaveta, em algum lugar que ele não fique no exemplo da carteira, que fica muito apertado e fica em contato com tudo. E a questão de você não torar com dente, de colocar, no caso que vai ser uma parte mais para quando a Mirella vai falar, colocar antes das brincadeirinhas. E
No caso da questão da camisinha feminina, eu não tenho aqui. Deixei lá na farmácia básica, o estoque que tinha lá, eu deixei lá. Mas a questão também de saber usar. Para as meninas, é bom procurar, porque às vezes você está ali e o seu parceiro não tem. Não é só responsabilidade dos parceiros masculino estar com a camisinha. Você pode estar com a camisinha masculina, uma camisinha feminina, e você está com a. Se você for usar, você levar o que você vai usar. O pessoal às vezes bota no bolso, passa muito tempo no bolso, pode ser que danifique. E você ter todo cuidado, porque, assim, quando ela danifica, o susto é muito grande na hora. Então, para evitar esses sustos, que você se contagie, que você engravide, prestar atenção desde a hora que você pegue ou que você compre. E preste atenção como está a embalagem também. Eu já vi memes de que, eu quero ser titi. Aí você vai dar lá um furinho, tchan, e deixa lá no guarda-roupa do irmão. Então, preste atenção onde você coloca, preste atenção quem tem acesso, guarde direitinho, porque se vir a acontecer de romper, o susto é grande. Mirela? Só uma dica para vocês, assim, Manu tá com preservativo aí, eu não tenho uma aqui, mas para você saber se o preservativo tá ou não furado, quando você aperta ele é cheio de ar, ele tem ar. Quando você for usar, aperte, e pode apertar externamente. Manu, mostra aí só a sacolinha assim mais próximo da câmera. Aí na sacolinha mesmo, a sacolinha mesmo. Aí na sacolinha, isso, ela é cheia de ar quando a gente aperta, né? Se ela tiver furada ou se tiver com alguma coisa, ela não vai ficar com ar, ela fica seca. Aí é uma dica que a gente dá para saber se realmente a camisinha não está com furo, que nem o irmão vai fazer com o outro para furar com um alfinete. Mas é só uma dica, aperte bem, se você sentir as bolinhas de ar é porque não está furada. Aí, agora, falando sobre isso aí mesmo, Manu. Falando sobre... Isso, exatamente. É isso mesmo. Agora, falando sobre o compartilhamento de objetos, né? Pode ser objetos sexuais, os brinquedos, os líquidos, e enfim. A gente sabe que as doenças sexualmente transmissíveis, infecções, né, sexualmente transmissíveis, elas passam através de fluidos corporais, seja sangue, seja sêmen, seja lubrificação natural vaginal. Então, quando uma mulher utiliza de algum brinquedo, algum brinquedinho desses sexuais e compartilha com o parceiro, se esse parceiro, porventura, tiver, não sei, uma microlesão na região do pênis, ou se tiver um pequeno ferimento na região vaginal, ali está sendo trocado líquidos, fluidos corporais. Esse ferimento é uma porta de entrada para um vírus, para uma bactéria, para algum tipo de infecção. E sim, pode ser transmitido. É tanto que um tipo de doença, de vírus que é transmitido com frequência é a herpes. Existe herpes oral e existe a herpes do pênis ou herpes na vagina. Por que isso acontece? A gente sai beijando a boca de todo mundo, e aí esse todo mundo tem uma feridinha, sei lá, como o povo chama popularmente, uma boqueira no canto da boca. Esse ferimento, essa microlesão que tem no cantinho da boca, gera secreção, saliva, enfim. E aí a gente beija a boca de outra pessoa que tem também uma microlesão, e esses vírus, eles passam por essa porta de entrada. Se chama uma janela, quase uma janela microbiológica, o Manu aí sabe melhor que eu. Mas
sim, é possível a gente transmitir só por meio de um brinquedo sexual, porque a gente está trocando secreções durante o ato sexual, durante o beijo, e aí a gente pode sim contrair algum tipo de doença. E também, como eu já falei aqui, através do compartilhamento de seringas, né? No uso de drogas injetáveis, que a gente sabe que existe, não vamos botar uma venda aqui dizendo que não tem, porque tem, e as pessoas têm o conhecimento sobre esse tipo de drogas. E sim, as pessoas podem adquirir doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS, que é a síndrome de todas as doenças, né? A imunodeficiência, e a pessoa pode contrair, sim, facilmente. Por isso que tem que ter cuidado, por isso que tem que se prevenir, usar o preservativo, que ele é um dos métodos mais eficazes no combate às doenças sexualmente transmissíveis. Armstrong quer fazer mais uma pergunta? Daqui a pouco eu vou beber aqui um pouquinho de água e daqui a pouco eu faço. Jacilda, gostaria de falar alguma coisa? Aline? Eu gostaria que algum aluno fizesse alguma pergunta, né, para participar, até porque as dúvidas deveriam ser, né, compartilhadas agora. Não tenham nenhum receio. Pessoal, enquanto alguém vai pensando aí em perguntas, eu peguei aqui, é bem interessante de se ver, medicamentos que a gente tem aqui na questão do que eu falei, de acontecer, de você se cortar, de você ter tido contato com alguém, a pessoa falou que, sei lá, que você foi abusado. Eles são entregues pelo Ministério da Saúde, não sei se dá para ver, tem um logomarca do SUS, só se entrega por ele. E aqui eu tenho um dos coquetéis. Os nomes são bem difíceis, mas a gente se acostuma. Que é esse aqui, que é o dolutegravir. E esse aqui, que é tenofovir e lamivudina. Então, assim, já aconteceu na minha vivência de alguém se contaminar com lixo e acabou que ela não teve o cuidado adequado e acabou se furando com a seringa. A questão das seringas não é só para a questão de drogas. Às vezes acontece no meu trabalho, por algum motivo você se contaminou e não sabe o que aquela pessoa tem. Então, o que se procura é fazer o exame tanto da pessoa, os testes rápidos, tanto na pessoa que foi contaminada, como na pessoa, se souber quem foi, né? Que a pessoa se contaminou. E eles têm aqui um DISC, que é o DISC Saúde, que é o 136, que ele pode ser usado também em casos de dúvida, de acontecer alguma coisa, ele vai lhe indicar o que você pode fazer. E esses medicamentos, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são caríssimos. É coisa caríssima. Se você vier a precisar adquirir, você não vai encontrar de graça como você encontra aqui no Brasil. Então, aqui, a forma de você procurar prevenção, tratamento, é dado de graça. É só você querer ir. É só você chegar no unidade básica, conversar com um profissional adequado e tudo vai ser fornecido de forma gratuita. Então, a gente tem que parar para pensar nisso e ter mais consciência de que em outros países eles não têm essa oportunidade que a gente tem aqui, de ter tudo de graça, é tudo entregue na mão, e o pessoal deveria aproveitar mais o que a gente tem a oferecer, o Brasil tem a oferecer gratuitamente. E nas nossas cidades, por serem cidades pequenas, a demanda é menor e você consegue mais rápido ser atendido. A facilidade é muito grande. Então, é bem interessante. Nós aqui temos, em casos assim, de abuso, de tudo, e saber que aqui em uma cidade pequena tem, não precisa a gente sair correndo para Campina Grande, para não sei para onde, e aqui a gente pode oferecer e aproveitar o que se tem. Armstrong quer fazer a sua pergunta agora? Agora eu vou fazer. Eu estava bebendo um pouquinho de água, porque minha garganta já não vai ser.
Quais são os sintomas principais da DST? Existem vários tipos de DSTs. Eu vou citar aqui, Manu depois pode até me ajudar também. Eu vou citar duas, certo? Tem uma doença que vocês conhecem, que é a AIDS, né? A síndrome que é a mais conhecida, que todo mundo fala. A AIDS em si, ela apresenta vários sintomas com relação ao sistema imunológico. Então, tem gente que apresenta gripe, por exemplo, mas não tem a ver com a doença sexual, né, em si, tem a ver com o sistema imunológico, pela diminuição. Sintomas que têm a ver com os órgãos genitais. Tem lesões, ferimentos, tem a sífilis, por exemplo, que apresenta algumas verrugas, tem o HPV, que já é outro tipo de doença que acomete meninas e meninos. É tanto que tem até a vacinação do HPV, eu acredito que vocês todos aí já se vacinaram, né, contra isso, que o HPV já o câncer, né, de toda forma, porque tem aquela lesão, sempre a maioria delas são lesões, ferimento, tem algumas que tem corrimento, que tem cheiro forte, que é esverdeado, tem a coceira. Então, a princípio, os principais sintomas são lesões, né, as mais graves. Mas podem aparecer também, como eu disse, o corrimento, dor pélvica, que é dor no pé da barriga, também é um dos sinais. Existem uma vasta gama de infecções sexualmente transmissíveis, mas as que são mais um pouco assim, tem umas que são mais graves, as que não têm cura e as que têm tratamento, como o Manu mostrou aí, vários medicamentos que são super caros, mas que o SUS oferece. A exemplo do tratamento do HPV, da sífilis, tem também gonorreia, por exemplo, que é o corrimento mais bolhoso, que faz o tratamento com medicação e a pessoa fica curada. A herpes, do mesmo jeito, que são lesões, né? Pode ser lesões vaginais, lesões que eu digo é feridinhas mesmo. E tudo isso tem como tratar. É fácil da gente reconhecer que tem algum tipo de alteração no nosso corpo, porque a gente se conhece, a gente vê as nossas alterações. Espero ter entendido, porque tantas doenças e tantos sintomas parecidos que a gente até fica meio assim para falar. Mas espero que tenha dado para entender um pouquinho. Eu entendi. Como ela estava falando, tem algumas que são feridas, como exemplo, sífilis, herpes, pode ser corrimento, clamídia, tricomoníase, o HPV, e você sempre se atentar que não é por um beijo, como Mirella disse, você pode contrair. Então, sempre prestar atenção em tudo, porque às vezes, não sei, agora não, né? Com Covid as pessoas estão mais recatadas, mas já é normal você ver em festa, alguém pessoa chegar a dizer, eu beijei tantas pessoas numa festa. E a pessoa não tem noção de que a partir daquelas tantas pessoas que ela beijou, ela pode ter contraído com uma pessoa que passou para outra, que passou para outra, que beijou outra. E é um. Se você não tiver o cuidado a si mesmo, com o seu corpo, com o que você se envolve, pode ser uma coisa que você comece a passar para várias pessoas e contrair de outras pessoas sem saber, de fato, o que aconteceu, como pegou. E a questão também de ter uma linha de raciocínio. Sempre usar camisinha. Se você não tem um parceiro fixo, que é sempre importante, quando você tiver um parceiro fixo, ambos fazerem testes rápidos, por que não? Às vezes você se envolveu com outra pessoa e não sei, você nunca fez, não sabe. Então você tem um parceiro fixo, façam testes rápidos de HIV, de sífilis, de hepatite. E você sempre usar o preservativo. E a importância das ações de prevenção, né? Mas se você tiver algum diagnóstico, alguma coisa, é uma ferida, é um corrimento, alguma coisa, você procura tratamento. Tem tratamento, muitos deles são com antibióticos.
penicilina, coisa que você vai conseguir de forma gratuita, e a partir daí você tem uma vida normal. Porque não é um bicho de 7 cabeças, oh meu Deus, tem tratamento para tudo, e você pode levar uma vida normal, independente da questão do tabu que o pessoal tem sobre isso. Fran fez uma pergunta aqui no chat, dizendo o seguinte: é frequente alguém se contaminar? Vocês aí que já trabalharam em UBS, as meninas com certeza elas vão responder isso aí para a gente com maior aptidão. Olha, é assim, tudo depende, né? Eu não sei se Fran fez a pergunta para a Manu por causa das medicações que ela demonstrou aí, ou se foi com relação à questão das infecções mesmo, porque a Manu até falou que a gente às vezes se contamina com lixo, né? Com material perfluorocortante também pode acontecer, mas é super comum as pessoas se contaminarem, gente, é muito comum. Na unidade básica de saúde, a gente faz exame citológico que chama Papa Nicolau, exame de lâmina, popularmente falando. E nesse exame, a gente consegue sim identificar algumas doenças da forma como está a região das meninas, que chama vulva, e canal vaginal dos meninos. Não fazem exame histológico, né? Mas quando eles vêm fazer alguma consulta, a gente consegue identificar e tratar, mas é super comum as pessoas se contaminarem. Não existe só as infecções com AIDS, gente. Existem várias que a gente tem como tratar e tem cura. Então, é muito comum. Aí, eu estou vendo aqui a pergunta de Flairlane Silva. Os sintomas demoram a aparecer ou depende do caso? Tudo depende do caso. O Manu também, eu sei que ela tem como falar sobre isso por causa das medicações, né? Mas tudo depende. Tem sintomas que aparecem com 10 dias depois da contaminação, tem sintomas que aparecem com 90 dias. Tem gente que aparece com 7 anos de contaminação, aparece. Tem exemplo de sífilis, o HPV. O HPV demora anos, inclusive até 10 anos, para poder aparecer num útero, por exemplo. Então, eu que tenho um exemplo remoto, eu, Maria, que tenho 15 anos, tive minha primeira relação sexual e namorei bastante e me contaminei com 16 anos. Quando eu tiver 26 anos, é que o HPV ele vai me dar uma primeira resposta, porque eu nunca me preveni durante esse tempo inteiro, nunca quis fazer nenhum tipo de exame, nenhum tipo de teste. Então, sim, os sintomas podem demorar anos para aparecer, depende da doença. Por isso a questão da prevenção e de você observar, porque depende do sistema imunológico de cada um. É como Mirella disse, é a questão de tem gente que tem o HIV e tem gente que tem a AIDS, que já é a doença. Tem que ter essa diferenciação, porque nem sempre quem tem HIV vai estar com o sistema imunológico lá embaixo, vai estar cheio de sintoma, vai estar com pneumonia. Tem gente que está com HIV e está vivendo sua vida normal por aí. E aí tem gente que vai, depois de algum tempo, apresentar sintomas que vai lhe enquadrar no caso do portador da doença da AIDS. Então é diferente. Tem gente que tem sífilis e não aparece esse sintoma. Com 7 anos vai aparecer alguma coisa. Aí a pessoa vai ficar pensando que foi alguma coisa que fez agora, ou que aconteceu, foi alguma coisa que aconteceu lá atrás, e você nem lembra mais o que aconteceu. E também a questão de que se acontece muito, que foi a pergunta anterior, se vende muito medicamento, principalmente para as feridinhas da questão de herpes, vende muito e se encontra em farmácias para vender de preço acessível, assim como tem gratuito. Mas a gente sabe que nem todo mundo gosta de ir, tem aquele tabu também de pegar gratuitamente o medicamento, sabendo que isso é um direito de todo mundo. E alguns vendem em farmácia e vende muito. Então, se vende muito, é porque tem muitas pessoas, é mais comum que as pessoas tenham. E a estatística, né, que diz que a gente, assim, uma grande parte da população já entrou em contato, né, com HPV e que é silencioso e que não se sabe, né? Por isso que é importante realmente se cuidar.
se prevenir. Temos mais uma pergunta aqui do Rafael. Ele perguntou o seguinte: no caso, quem tem o vírus HPV ou HIV é assintomático? Gente, tudo depende. Essa pergunta é excelente. Tudo depende. Do HPV, por exemplo, como eu falei para vocês, ele às vezes demora 10 anos para aparecer. Ele pode ter um sintoma muito, assim, como é que eu posso dizer? Muito pequeno, bem remoto, como uma pequena lesão e a gente vai deixando passar. Uma febrezinha a gente vai deixando passar. E passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente só deixa para procurar quando já está com dores, com outras alterações, depois que faz exames. O HIV do mesmo jeito. Claro que a pessoa apresenta, como eu falei, né? O corpo apresenta alguns sinais e sintomas, a gente às vezes acha que é besteira e não faz exame, não pergunta, não procura profissional e a pessoa pode permanecer. É um assintomático, porém, o corpo ele vai apresentar sintomas, assim, depois de longo prazo, ele não fica assintomático para sempre. E como é feito o diagnóstico através de exames, sempre através de exames. No caso dos exames, tem teste rápido para HIV, tem teste rápido para sífilis, que é aquele do furinho do dedo, que vai lá e tem todos os testezinhos para as hepatites virais. No caso da sífilis, também tem o teste que ele é feito com a coleta de sangue e feito em laboratório. Depende da doença. Cada uma tem suas formas de testagem e de diagnóstico. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? A gente já está chegando, faltam 15 minutos para as 4 horas. Estamos chegando quase ao finzinho, então aproveitem. Vocês estão vendo aí que essas meninas são espetaculares, estão conseguindo tirar todas as dúvidas de vocês. Armstrong, quer fazer mais alguma pergunta? O íconezinho está conectado. Agora que eu ia fazer. Quem fuma e tem HIV, a doença ela atinge mais rápido quem fuma ou é igual para todo mundo? Você perguntou quem fuma? Olha, o cigarro aí é um grande vilão para todo tipo de doença. O que acontece no nosso corpo quando a gente fuma, né? A gente tem artérias e veias, nosso sangue ele corre através dessas artérias e dessas veias. Então, o que acontece quando a pessoa fuma? Acontece a esclerose das veias. O que é isso? É o endurecimento das veias. Consequentemente, o sangue ele vai fluir mais devagar. Então, isso pode influenciar não apenas com relação a doenças sanguíneas ou doenças respiratórias, mas o HIV ele não deprime o sistema imunológico. De certa forma, ela vai influenciar nesse caso, porque o sangue ele vai estar fluindo de uma maneira diferente, o nosso pulmão ele vai estar muito mais fraco por causa da fumaça, né? Que os nossos pulmões eles são acometidos. Então, se uma pessoa que tem HIV fumar e tiver tipo uma pneumonia, imagina aí como é que esse pulmão vai ficar. É difícil. Então, o cigarro ele tem enormes, assim, é muito ruim para todos os tipos de doença. Ele só vai atenuar mais. É só uma pequena... o HIV seria uma pequena parcela junto com o tabagismo, mas pode desenvolver outras coisas também com relação a isso. E tem uma pergunta aqui, eu já vou ler, Luana, aqui. Os testes rápidos, eles são seguros? Gente, essa questão dos testes rápidos, depois que apareceu o Covid, foi que vocês vieram conhecer os testes rápidos, né? Mas, gente, Manu sabe bem disso. Os testes rápidos existem há muitos anos, não do Covid, né? Porque é uma doença atual. Mas os testes rápidos, eles existem... Gente, eu nem sei qual foi o ano que foi inventado um teste rápido, não me recordo aqui. Mas eles são utilizados há muitos anos para ajudar no diagnóstico dessas doenças.
Os que existem atualmente, a gente tirando o Covid, tá? Então, a gente está falando de doenças sexualmente transmissíveis, então o foco é esse. Existe o de sífilis, o de hepatite B, o de hepatite C e o de HIV. Esses testes, eles são seguros, é claro que eles não são responsáveis pelo diagnóstico, eles são como que fosse eles são um parâmetro para, tipo, se esse teste é positivo, a pessoa vai precisar fazer outros exames mais aprofundados para aí sim diagnosticar. Mas eles são seguros sim, com certeza. Sem dúvida, eles são sim. Essa questão também que Mirella estava falando, essas doenças são antigas, elas não surgiram agora. Há muito tempo, muitos e muitos e muitos anos, já existem essa doença, esses testes foram baseados em doenças antigas, é totalmente diferente da questão das dúvidas com o teste do Covid. O Covid é uma doença nova, está se descobrindo ainda. Então, pelo fato da grandiosidade da doença, de estarmos em uma pandemia, tudo está se acelerando de uma forma que diminua danos. Mas no caso dos testes, o que a gente está conversando são seguros, são de doenças conhecidas e foi muito estudado já. Então, eles são seguros, sim. Já temos mais uma pergunta aqui de Tainá. E é um tema bem atual, que ela juntou os dois aqui, que essa menina é esperta. Ela perguntou o seguinte: em meio à pandemia, uma pessoa que tem HIV e adquire o coronavírus, o processo é diferente? Eita, essa menina merece um prêmio, viu, com uma pergunta dessa. Muito bem. Acho que se brincar foi a melhor pergunta. Gente, como é que a gente vai responder isso aí? Vamos lá, vamos dividir por partes. Como o Manu falou, o Covid é uma doença que a gente está aprendendo tudo sobre ela em 2020. Ela é uma doença nova. Então, as informações que a gente vai aprendendo, a gente como profissional de saúde, falando sobre medicações, sobre teste rápido, sobre vacina, tudo para a gente é muito novo. Uma informação que eu estou lendo hoje, amanhã ela já vai estar diferente. Já com relação ao HIV, são muitos anos de estudos, muitos anos de pesquisas, é tanto que ainda não se tem nenhuma vacina para o HIV. Então, são duas doenças, assim, uma que já existe há muitos anos e outra que a gente acabou de descobrir. Então, a gente não tem como responder com 100% de certeza se os processos são diferentes. O que a gente pode saber é que o sistema imunológico dessa pessoa está muito deprimido. Então, quando ocorre essa depressão do sistema imunológico, consequentemente, a doença ela vai se instaurar de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem, como diz Bolsonaro, um histórico de atleta, quando uma pessoa faz exercícios físicos, se alimenta bem, quando ela, enfim, tem uma vida saudável, hábitos saudáveis, e ela adquire o coronavírus, de certa forma, eu não estou falando isso com 100% de certeza, tá? São só proposições. A gente acredita que o Covid ele vai se instaurar no corpo de uma forma bem mais leve. Claro que existem casos diferentes, mas é só uma suposição. Imagine o Covid se instaurar em uma pessoa com HIV que tem um sistema imunológico muito deprimido. Então, se essa pessoa não tiver bons hábitos de vida, se essa pessoa tiver muito doente, então o processo ele pode ser igual, ele pode se misturar com o HIV, ou o processo pode ser totalmente diferente. O COVID ele pode se instalar de uma forma super leve, depende do hábito de vida da pessoa, depende do sistema imunológico da pessoa, e o COVID ainda é uma descoberta para a gente, né? Eu posso estar falando isso para vocês, mas daqui a uma hora vocês vão ver uma notícia totalmente diferente. Então, essa pergunta aí, Tainá, a gente só vai conseguir te responder daqui a alguns anos, quando a gente souber 100% de todas as pesquisas que o COVID tem a nos demonstrar. Armstrong tem mais uma pergunta. Essa aqui é a última, eu acho. Se tiver mais alguma, eu falo depois. Se a pessoa tiver, por exemplo, tiver com
com HIV e com essa doença, e com qual é, qual é qual é o limite de como a pessoa deve se tratar quando descobre que tem esse tipo de doença. Bem, Quando desenvolve o HPV, eu entendi assim. Isso. eu acho que se tiver, Manu, vai, fala tua vez. Oi? se tiver várias doenças, né? Isso Exatamente. quando você tem várias doenças, você vai tratar todas da forma. Pronto, se tiver com sífilis e HIV, por exemplo. Quando você tem o HIV, já vai estar deprimido. Talvez os sintomas da sífilis sejam um pouquinho mais aguçados, ou não. Mas aí vai tratar a sífilis com os medicamentos para sífilis, geralmente antibióticos. E aí vai continuar, quem toma seus coquetéis, vai continuar tomando coquetel para HIV e vai tratar cada um de acordo com o medicamento necessário para que se trate. Lembrando que além dos coquetéis de HIV, você vai ter que, se a pessoa já tiver a AIDS instalada, tiver tendo sintomas, vai aparecer doença subjacente. O sistema imunológico está enfraquecido. Então, tudo que for aparecendo vai tratando de acordo com os medicamentos para aquilo. Se ela tiver AIDS e sífilis, ela vai usar medicamentos para tratar sífilis e vai continuar usando os medicamentos que ele já usa, os coquetéis, para Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Já estamos chegando perto das 4 horas, né? A gente sabe que está sendo um debate muito bom, mas essas meninas trabalham, né? Mirela chegou do trabalho, deve estar extremamente cansada. Eu acho que a gente já pode iniciar o fim, né, Jacilda? Com certeza, as contribuições já são de uma grandiosidade gigante mesmo, é redundante, grandiosidade gigante, mas é porque vocês não sabem estimar o tamanho, né, Luana, da nossa satisfação. Então, eu vou começar, né, Luana, a agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por nos ter dado essa sabedoria, né, para, inclusive, convidar as profissionais mais, assim, que poderiam enriquecer esse debate, essa conversa, né, e dizer aos nossos colegas, né, da nossa área, a nossa Aline, coordenadora de área, e os nossos companheiros de Ciências da Natureza e Matemática, né, de como é importante agregar conhecimento. E aos nossos queridos alunos, né, a nossa gratidão, porque hoje é uma tarde memorável. Vai ficar na nossa lembrança, porque as contribuições aqui, além de riquíssimas, né, a gente conseguiu, né, depois de assim, 2 horas praticamente, a gente ainda tem 28 pessoas. E para nós aqui é um fato inédito, histórico, para mim, Luana, numa sexta-feira. Agradecer a vocês, né, a Deus, porque vocês são profissionais que demonstram aqui sabedoria, ética, conhecimento, humanismo, né, porque a gente tem que compreender aquela pergunta, eu como enfermeira, não atuo, fiz meus estágios, mas assim, me remete muito àquela pergunta da enfermeira, que eu até tinha colocado aqui a questão da ética, né? De como vocês duas são éticas no trabalho de vocês, a gente percebe isso, e garantir não, estender a esses queridos alunos que sempre procurem, né? Até porque eu costumo dizer que quem não é ético não se mantém.
né? Eu acredito que a gente tem que dar esse crédito aos profissionais da área de vocês, porque se eles não tivessem ética, é aquela história, a propaganda sairia de boca em boca. Então, quando tiverem dúvida, quando aparecer qualquer sinal e sintoma, eles brincam muito assim, às vezes, quando eu digo, sabe, Mirella e Helena, que a gente tem que ver até a cor do nosso xixi. Eu digo, olha, o que a gente faz, o que sai da gente, a gente tem que conhecer, porque é através da urina, é através da dor, é através da cor, é através do cheiro que a gente pode detectar que a gente está com alguma alteração. Isso para as ISTs, como também para outras doenças também. Então, assim, olhar, conhecer o seu próprio corpo, suas secreções, cheiro, odor, a gente tem que saber, pessoal, para poder fazer o diferencial. Procurar uma enfermeira, procurar a farmacêutica no momento certo, são essenciais para que as coisas não aconteçam, né, de uma forma que não tenha retorno. Então, minha gratidão, vocês estão de parabéns. Se eu fosse atuar como enfermeira ainda, porque eu nunca atuei em nada público, eu iria procurar a Mirella, viu, Pablo, para ser minha orientadora de estágio, porque já faz tempo que eu passei do estágio. E Helena, né, colega de profissão dos meus filhos, eu sei da competência, eu sei do conhecimento, é muito bom. E que sirva de exemplo para vocês aí montar realmente, quem não tinha, o projeto de vida de vocês. Eu sou eternamente grata a universidade, né, o UFCG, o SESA, em Cuité, porque é riquíssimo, vocês valorizem. E por hoje eu quero só dizer que eu estou muito grata, muito satisfeita. Eu faço e a minha amiga Luana, que a gente tem ralado um pouquinho, lavando louça e planejando, ela pintando, e eu planejando mais ela e fazendo as tarefas de casa. Eu faço das palavras de Jacil das minhas, e esse momento literalmente está ficando gravado nas nossas vidas, né? Nossa CA está gravando esse momento para que outras pessoas que não puderam estar aqui agora tenham a oportunidade de assistir novamente, né? Aliás, assistir depois. Gostaria de agradecer muito a Helena e a Mirella por participarem desse momento. Assim, foi um momento muito bacana, de muito aprendizado, não só para os meninos e as meninas, mas para mim também. Muito obrigada pela paciência, por responder todas as perguntas. Muito obrigada por terem aceitado a minha intimação. Não foi um convite, eu disse assim, olha, sexta-feira vai ter isso e isso. Tá certo, Mirella? Tá certo, Manuel? Manu, quando? De quê? Eu digo, depois a gente discute, só vai, né? Eu fico muito feliz de poder contar com profissionais de tão excelência como vocês. Saibam que vocês irão participar novamente, tá? Teremos outros momentos assim, fiquem preparadas. Obrigada, Aline. Aline, meu Deus, me ajudou nessa questão de propaganda, de texto. Ela é excelente com isso, eu agradeço demais a todos os colegas da nossa escola, que a gente não fala nem colegas, são uma família. A Essi José Roderick, ela é uma família, né? Eu estou muito no clima de final de ano já, então eu já falei até para a Aline, tudo para mim, todo discurso gera uma confraternização. Muito obrigada a todos vocês que também estão aqui assistindo esse debate com a gente, né? Eu deixo a fala agora para a Aline, caso queira externar algo, ou até os nossos colegas mesmos, Pablo, que está aqui prestigiando sua linda esposa, caso queira dizer algo aos nossos alunos, fiquem à vontade para a gente conseguir encerrar esse momento aqui com bastante louvor. Meninas, só parabenizar vocês, Jacilda, Luana, pela iniciativa, como eu falei no início. Eu acho que muita gente aqui vai sair com uma mente muito mais aberta para esse tema. Essa questão do tabu, acho que foi pelo menos um pouco, não sei, rompido. As pessoas, os nossos alunos aqui tiraram dúvidas, foi um momento de muito enriquecimento em termos de conhecimento. Vocês, como eu falei, passam uma segurança enorme. Se eu fosse um adolescente que estivesse com problemas nesse quesito, eu ia, Mirella, por favor, me ajuda, Helena, vem cá, porque vocês passaram justamente isso. E
só parabenizar mesmo, e esperamos que tenhamos mais momentos assim. Parabéns aos alunos também que participaram, que tiraram as dúvidas, que ficaram aqui desde o início conosco. Foi um momento muito rico mesmo de aprendizagem. Parabéns a todos e vamos seguir aí, vamos esperar mais momentos assim, se Deus quiser. Bom, o que falar dessas pessoas, né? Essas duas pessoas. Pablo todo apaixonadinho ali. Oxe, não. Bom, pessoal, é o seguinte, fico feliz por esse momento, primeiramente aos alunos, falando diretamente, pois, assim, vocês são privilegiados de ter uma mesa redonda dessa. Eu não me recordo, durante meus estudos, é um momento que a gente sentou para conversar tão abertamente sobre isso, certo? Então, assim, de certa forma, a gente vai aprendendo com a vida, a necessidade, a gente vai pesquisando. Então, assim, esse é um momento rico para vocês tirarem dúvidas e tirar questionamentos ou conhecimentos errados que vocês aprenderam ao longo, tá bom? E sobre as duas pessoas, eu sou muito amigo de Manu, certo? E fico feliz por ela ter crescido e se tornado uma profissional tão capacitada como ela é hoje. Ela é irmã de um dos meus melhores amigos, então eu vi Manu crescendo desde a infância até hoje. Crescendo, entre aspas, né? Profissionalmente, que a altura ela estagnou ali nos 15. E Mirella, o que falar dessa pessoa, né? Minha esposa. Uma excelente profissional, uma grande enfermeira de SAMU, enfermeira de PSF. Eu sou grato e estou feliz pela contribuição. Nunca tinha escutado ela falar sobre, na verdade, nunca tinha assistido ela aqui palestrando, certo? Fico muito feliz e realizado, tá bom? É só isso, gente. Obrigado. Mirella, se quiser falar alguma coisa, Manu teve um problema na conexão da internet dela, ela está tentando voltar aqui para a sala. Meu Deus, que emocionante, gente. Muito obrigada pelas palavras. Foi um momento muito enriquecedor. Eu nem sei se eu falei para vocês, mas o meu TCC foi trabalhado com adolescentes sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então, é uma fase que eu adoro, é a adolescência. Foi muito bom estar aqui e responder as perguntas. E eu estou aberta para a gente participar de outros momentos. Foi muito bom. Eu estou feliz de participar aqui. A gente sabe disso, quando a gente tem conhecimento, o melhor mestre é aquele que repassa o que sabe. Se a gente tem conhecimento, a gente tem que repassar, não guardar para si. Então, o que eu conheço, eu repasso para vocês, e vocês, assim, da mesma forma, fazem comigo. Foi um privilégio estar aqui. Muito obrigada pelo convite, e que venham outros momentos e outras conversas. Se Deus quiser, quem sabe um dia todo mundo se vendo, né, ao vivo e a cores, que essa pandemia passe, se Deus quiser. E foi um prazer estar aqui com todos vocês. Jacildo, cheiro, falando aí do meu pai querido. Um abraço para você. E Luana, que eu já conheço desde sempre, eternamente, né? Tocando violão. E Aline, foi um prazer demais conhecê-la. Pablo, que eu não estou vendo agora. Estamos só separados por parede. Mas foi um momento muito bom. Estou muito feliz de participar. Muito obrigada pelo convite e um cheiro. Armstrong, gostaria de falar alguma coisa em nome dos alunos? Gostaria. Primeiramente, eu quero parabenizar a esse José Rodrigues de Oliveira por essa iniciativa, que é muito importante, inclusive para os alunos adolescentes. E essa palestra foi gratificante e espero que tenha várias outras na nossa escola, que seja presencial a partir do ano que vem. Manu está tentando voltar aqui, a gente espera ela entrar para encerrar, né, Jacilda? Enquanto isso, tu fala? Sim, é importante, né? Para ela falar alguma coisa, né? Deus te ouça, Armstrong, para a gente o ano que vem poder estar compartilhando, né, os momentos.
É Pena, porque. pena que você vai terminar e os meninos dos terceiros, né? Mas é só me chamar que eu tô lá. É só me chamar. Com certeza, né, gente? Que você, que você sabe, minha filha. Se eu Meu pessoa me convite chamar. chegou, gente. Quando você Falar quiser de deixar aqui sua contribuição final para esse momento, fique à vontade. Gente, eu agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz também, porque eu sei da batalha de Luana todos os dias para ter mais gente participando. Meu Deus, ela fala todos os dias sobre isso. E já participei, e Daiane me convidou também. E a quantidade de gente era bem inferior ao que tem mais gente. Pós-pandemia, já espero os convites para coisas presenciais. Eu sei que a gente teve que se habituar ao novo, mas dá aquela saudade, né, gente? De tá todo mundo junto. E eu agradeço demais o convite. Agradeço muito de Luana ter me convocado, na verdade. Ela não me chamou, né? Ela já disse várias vezes, ela convocou, disse, olha, você vai. Mas não, depois você sabe, você tem que saber que você vai. Agradecer a Jacilda, a Aline. Tive contato com os filhos de Jacilda, somos colegas de profissão. E sei de como ela é com os filhos e os filhos com ela, são pessoas maravilhosas. E foi um contato muito válido na minha vida profissional. Quando eu trabalhei um tempo junto com o filho de Jacilda, com o Irajá, eu era nova no curso, ele já era mais velho, ele já estava próximo de se formar. Então, eu absorvi muita coisa vindo deles. Um dia, eu, Luana, Mirelle, todo mundo já estivemos no lugar de vocês. No caso da gente, foi um pouco mais fácil chegar onde a gente chegou. A universidade é aqui, aproveitem. No caso de Jacida, teve que ralar mais, teve que correr atrás, teve que aquelas viagens para Campina, com filho, com marido, com casa para dar conta, com estudo, com tudo. Foi um pouco mais difícil, mas nós somos protagonistas da nossa vida e a gente pode chegar onde a gente quiser chegar, porque é só você querer. Tudo que você quer e você batalha para conseguir aquilo, para almejar aquilo, você vai conseguir. E eu agradeço demais o convite e espero por outras intimações. Já está intimada de agora, minha filha. Nem se preocupe. Mirella também. Agora que eu tenho o contato dela, coitada. Então é pena. Elas ainda vão ser divididas, né? Rasgadas assim ao meio. Bem, gente, já são 4h10. Eu vou, junto com as minhas colegas, dar por encerrada essa mesa redonda. Como no sinal de Libras, né? Aplausos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Mais uma vez, obrigada, meninas, pela participação. Caso vocês conheçam alguém que não assistiu, que não pôde estar assistindo agora, né? A Aline vai ver se dá certo postar esse vídeo no nosso canal do YouTube, porque nós somos bloggers, nós somos youtubers, tá? Temos esse canal do YouTube da área de ciências de natureza e matemática. Esse vídeo provavelmente vai ser postado lá, e assim que isso acontecer, a gente vai divulgar em todas as turmas e também fora dela, nas redes sociais, tá bom? Jacilda, gostaria de dizer mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Só gratidão, 2 horas de riqueza. Parabéns a todos os professores da José Rodrigues de Oliveira. Obrigada. Matar de arroxo. Obrigada, Parabéns. pessoal, pela presença. Eu vou tentar divulgar aqui esse momento. Espero que dê tudo certo. Aí eu aviso por Vai dar. Muito obrigada, gente, a todo mundo. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau, Pablo. Tchau, cara.
Eu tô tão feliz, gente, que eu não sei nem expressar o tanto de felicidade.